Ele está de volta em Bong Joon-ho, depois do sucesso estrondoso de uns anos atrás aí do Parasita, né? Bong Joon-ho agora vem com Mickey 17. Lucas, o cara tá na Disney. Agora que caiu o lance lá dos direitos do Mickey e entrou em domínio público, calma que não, você não vai precisar assistir aos outros 16 Mickeys, porque aqui é outro Mickey, não tem nada a ver com a Disney, tem nada a ver com o rato, quer dizer, mais ou menos, porque o Mickey desse filme também é tratado como um rato. Ele é tratado como um rato de laboratório, que morre várias vezes, que passa por situações absurdas, morre, é revivido, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre o aguardado, tá? Mickey 17, sim, o novo filme do Bong Joon-ho, diretor sul-coreano, responsável pelo Parasita, responsável pelo Hospedeiro, responsável pelo Okja, Memórias de um Assassino, enfim, o cara manda bem demais, e eu já vou adiantar pra vocês, tá? Gostei demais de Mickey 17, é um filmaço, ele acerta no humor, na acidez, na sátira, na ficção científica, sabe trabalhar muito bem com isso, e traz um Robert Pattinson maravilhoso, o cara tá quebrando tudo. Tem algumas ressalvinhas em relação ao filme que eu vou falar daqui a pouco, mas uma coisa que eu não tenho ressalva é caso você queira se tornar membro do Refúgio Cult. Você vai ser muito bem-vindo. No link aqui na descrição, você vê as categorias, os valores, o que você vai ter de recompensa, o que você vai ter de direitos, e só tá melhorando, tá? Cada dia que passa, a gente tá conseguindo colocar novos benefícios, então ajude, dê aquela força, claro, se você puder e quiser. Link na descrição. Mickey 17 se passa no futuro, tá? 2050 e não sei quantos. Tem um Marshall, que é um cara que não venceu as eleições lá, um cara influente, mas nem tanto, porque ele não tá conseguindo vencer eleição nenhuma, né? E aí ele propõe lá um negócio, porque nesse futuro, além deles quererem colonizar outros planetas, né? Eles querem ir para um tal de Niflheim, parece um negócio ali nórdico e tal, mas é esse novo planeta que eles querem ir para lá. E aí, nesse projeto de colonização, né, eles têm uma impressora que imprime pessoas, né? O tal do Mickey, né, do nosso ratinho, que vai ser uma espécie de rato de laboratório, coitado, né, feito pelo Robert Pattinson, ele é um cara que ele não tá dando certo na Terra, tá devendo dinheiro, tá ali com um problema até o pescoço. Ele fala, eu vou para esse projeto de colonização. Ele nem lê lá os termos, assina, né? E aí o cara simplesmente ele vai receber um job, um empreguinho ali de descartável. Ou seja, ele vai passar por experimentos, quando eles chegarem lá em Niflheim, nesse planeta, né, o povo vai jogar ele um monte de situação, e calma, isso não é spoiler, isso tá na basezinha, premissa do filme, tá? E aí é tipo assim, se ele morrer, não tem problema, a gente aperta um botão, ele é reimpresso ali em algumas horas, eles fazem backup da memória dele ali, de coisa de uma semana para dar uma atualizada nas suas novas versões essas que têm diferenças, têm algumas características, até entonação da voz, e aí a atuação do Robert Pattinson para mim tá brilhante desse filme. Porque, por exemplo, o Mickey 17, que é essa versão que a gente mais acompanha dele, tá desde o início do filme ali e tal, e a gente vê o que vai acontecer com essa versão 17, ele tem até uma voz de ratinho, até uma voz de Mickey meio, né, assim. Só que teremos outras versões dele aqui com uma entonação diferente. Tem um que tem uma entonação ali mais à la Batman, com a voz mais grossa e coisa e tal, enfim. E aí, claramente, a gente vai ver que a vida de Mickey não é fácil, ele tá cansado de morrer, aquela aflição, aquela angústia. Será que daqui em diante aquela será a vida dele? Ele será descartado, tal qual um experimento, tal qual um lixo? Mas é claro que as coisas elas não serão bem assim. E entre amores, ambição, existencialismo, temos aqui o Mickey 17. What's it feel like to die?
Bong Joon-ho tá adaptando um livro que chama Mickey 7, lançado em 2022, escrito pelo Edward Ashton. No filme, né, eles aumentaram de Mickey 7 para Mickey 17 nessa adaptação. O Bong Joon-ho, cara, ele é expert, tá, em trabalhar com traje cômico, né? Você tem o Hospedeiro, que é filme de monstro, que tem lá o seu pé na comédia, mas também é uma coisa de... É um filme de desastre, é um filme de ataque, é um filme de gente morrendo, né? O Okja também, essa coisa da tragicomédia. O próprio Parasita, né? Apesar de ser uma história sanguinária, uma história triste, também tem o seu pé na comédia. E aqui não é diferente, né? Ele aborda assuntos sérios, é muito claro as analogias que o Bong Joon-ho, que Mickey 17 faz a vários temas pertinentes da atualidade e tal. Alguns desses temas, eles são mais escrachados, eles são mais claros em tela, outros mais, né, na superfície mesmo. Mas ele faz isso aqui, e aqui as pessoas vão comparar com Parasita, às vezes vão esperar muito e tal. Aqui, beleza, existe a seriedade, existe a metáfora, existe o comentário, a crítica social foda, mas de uma maneira mais satírica ainda, mais caricata, né? Personagens como o do Mark Ruffalo, que tá bem aqui, mas quase fica com o pé ali na Praça é Nossa, no Zorra Total, mas é um personagem que marca. O Mark Ruffalo tá fazendo muito bem esses personagens. Lá em Pobres Criaturas ele fez algo do tipo, aqui é mais enfatizado ainda, né? Ele faz o comandante lá da estação. A Toni Collette também, sempre muito bem, e ela é a esposa desse personagem, e o braço direito, ou melhor dizendo, é o que influencia esse personagem o tempo todo. Então aqui o Bong Joon-ho, ele parece se divertir com esses personagens. O próprio personagem título do Robert Pattinson, né, é uma bagaceira às vezes, é uma bagunça com o que faz, com o negócio dos clones, com as versões diferentes, com as mortes, como esse cara morre, as diferentes maneiras, e são maneiras cruéis, né? E aí quais são os comentários mais evidentes, né, e que não é nenhum segredo, né, não é nenhuma grande interpretação. Aqui o filme ele tá falando sobre o tratamento dos imigrantes, como os imigrantes são tratados em determinados países, ou todos os países, essa coisa do descartável, né? Ah, não, aquela vida é descartável, aquela vida pode ser jogada fora, etc. Né? A questão do genocídio, né? De invadir terras e matar e acabar, e não querer saber da história, da cultura, e acabar com tudo, vamos dominar tudo. Né? E a própria coisa existencial mesmo, né? Que é bem forte do protagonista, da coisa da morte, do que vale a vida desse Mickey. Ah não, mas tudo bem, ele vai voltar, mas ele tá passando pela dor, ele tá passando pelo sofrimento, ele tá passando pelo desgaste. Todo mundo chega para ele, né? Ele é o descartável ali, todo mundo chega e pergunta como que é morrer, como que é a morte. Ele já tá cansado de ouvir isso, né? E é muito legal essa dinâmica, é muito legal como são temas pesados, são temas sérios, né? Mas que o Bong Joon-ho, ele consegue trazer com, entre aspas, uma certa leveza, né? Às vezes eu dei boas risadas nesse filme, tá? Eu nem esperava que eu fosse rir tanto, e eram umas situações meio bagaceiras e tal. E eu gosto muito do visual desse filme, né? O cinematógrafo, o diretor de fotografia desse filme, ele é o mesmo do Okja. Então, você vê isso, você vê aquele visual, você vê aquelas cores, né? Você vê aqueles filtros em outros filmes do Bong Joon-ho. E aí eu acho que essencialmente, como o clima lembra uma pegada Okja também, né? Eu acho que casa essa estética com o tema e tal. E aqui, por ser uma ficção científica, né, ele traz aquela coisa meio suja. Aí você traz o Expresso do Amanhã, por exemplo. O Matrix,
sem ser na Matrix, né? Melhor dizendo, fora da Matrix, no Nabucodonosor, em Zion, aquela coisa meio industrial, sabe? Então, você vê isso também. E trazendo outras coisas de obras do diretor e da ficção científica como um todo, como exploração de planetas, uso de tecnologia, o lance da impressão de clones, monstros também temos aqui. Inclusive, me lembrou demais tematicamente, né, o lance do comentário e tal, a Tropas Estelares, do Paul Verhoeven, né? Enfim, quem viu, eu acho que também vai poder fazer essa ligação. Uma outra coisa fundamental nesse filme aqui, tá? Tem filmes e filmes, trilha sonora, é a trilha sonora que eu tô falando. Ela é importante em todos os filmes e tal, pro contexto ali e tal. Mas existem filmes que ela tem uma funcionalidade ainda maior, ela tem uma presença ainda maior, e nesse filme aqui a trilha sonora é belíssima. Você pode estar vendo um negócio lá, Praça é Nossa, Os Trapalhões, no bom sentido da palavra, né? É porque tem uma coisa física, tem uma fisicalidade, né? O próprio Robert Pattinson, tanto o lance do tom da voz dele, mas existe a coisa do físico dele também, não só dele, de outros personagens também, né? E a trilha sonora, meio melancólica, piano, violino, é um contraste, mas é um contraste que casa muito bem, que é agradável de ver e que não esconde a tragédia do cômico do que a gente tá vendo. E o elenco todo tá bem, a Naomi Aiken, o Steve Yeun tá aqui também, e é engraçado, né? Porque o filme ele fala de descarte de pessoas e tal, mas, com perdão do trocadilho, e eu acho que tá em algumas das fragilidades de Mickey 17, uma coisa de descarte de personagem. Tem alguns personagens que aparecem ali que eles são bem esquecíveis, ou que eles são meio tapa-buracos. O próprio personagem do Steve Yeun, que eu adoro ele, gosto muito dele, e ele manda bem aqui, né? A atuação tá boa, mas o personagem é uma coisa que, sabe, não tem tanta relevância. Isso não necessariamente é um defeito do filme, mas também não é algo que agregue tanto para a obra. E eu tô falando só desse personagem. Tem outros personagens. Talvez, muito provavelmente, seja por conta disso, né? O Pattinson tá brilhando em tela, o filme é dele, aí você tem o Mark Ruffalo também tomando muito de conta, tem a própria Toni Collette, que tem uma boa parcela, e o filme em grande maioria acerta no tom, no elemento dramático, comédia, ficção científica, mas eu acho que o último ato do filme, a finaleira do filme, se estende demasiadamente, tá? Eu acho que a ponto dela ser um pouco redundante, um pouco longa demais, a gente já entendeu ali mais ou menos o que o filme quer dizer, e mesmo assim ele vai. São aqueles finais que parecem que vão acabar umas 5 vezes e ele vai adiando, né? Não acho terrível isso, não acho que o final ele fale como um todo, mas ao mesmo tempo ele se prolonga também um pouco demais. Enfim, meus amigos, eu gostei muito do Mickey 17, tá? Claro, a gente esperava do próximo filme do Bong Joon-ho, e talvez, sei lá, as pessoas até se decepcionem porque tava esperando uma coisa muito igual ao Parasita, e pelo amor de Deus, a gente tá falando de um outro filme, né, coisa de 5, 6 anos depois de Parasita, e que bom, né, e que Bong Joon-ho, olha só, que bom que ele traz aí um mexidão de vários dos seus filmes, trazendo uma aventura, uma ficção científica, um drama existencial também, com coração, sabe? Com identidade. Eu dou uma nota 8 pro filme, eu acho um filmaço. Claro que vários desses temas a gente já viu, essa coisa de repetição, de clones, né? Esse tipo de tecnologia, mas não é o fato da gente já ter visto várias vezes, é como ele emprega isso, como ele traz isso à vida, como ele desenvolve isso aqui no filme, e eu acho que fez muito bem, tá? Vale a pena conferir. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. One at a time is twice the fun. You don't look like you're printed out. Bem, vamos lá, a galera tá indo lá pra Niflheim, a estação chega no planeta, tem a Nasha, que é o interesse amoroso do Mickey, e eles se envolvem, eles interagem, eles têm digamos assim, a lista lá de Kama Sutra deles, né, botam lá as posições e tal, um negócio que
é o fôlego do Mickey, é a pontinha de esperança, é o alívio dele, digamos assim, porque o cara sofre, ele morre, revive, e de maneiras, né, bizarras. Eles botam ali, testam coisas nele, vírus, né, o cara sofre, aí bota ele para andar lá no planeta, e aí as condições são terríveis, e deve sentir dor e tal, mas ele sempre volta. Porém, a memória, ela fica ali, né, os resquícios, ela fica ali, porque eles sempre fazem o backup dele, né? Em uma dessas explorações, quando ele cai num buraco, o amigo dele, o Timo, né, que é filha da mãe, deixa ele lá e tal. E tem os rastejadores, que são as criaturas daquele lugar. Você fala, nossa, que nojento, parece uma mão com pelo, né? Parece a mão do Tony Ramos ambulante ali. Aí você pensa, pô, vai devorar o Mickey 17, né? Mas não, né? A chefona delas ali leva o Mickey pra fora, né, salva ele ali do buraco. O Mickey, sem entender, ele fica até assim, peraí, por que você não me devorou? A minha carne é boa, né? Ele já estava preparado para morrer. Seria só mais um, já ia pro número 18, né? Mas não, ele se salva, ele volta lá para a estação, para a base. Quando ele chega, vai deitar na cama dele, ele se assusta, dá um gritão lá, o Robert Pattinson, muito genuíno nessa hora, e ele encontra o número 18. São bem diferentes o 17 do 18. O 17 é mais panguão, bobalhão e tal, né? E o 18, ele parece um psicopata, né? Ele já vai pra cima do 17 pra matar o 17, ele só quer saber de morte e claro, né, de se dar bem. Inclusive o 18 quase mata mesmo o 17, primeiro dá uma porrada na cabeça dele, depois vai jogar ele lá na lava, né? E só que ele consegue escapar o 17, depois chega o Timo, lá o amigo que não é amigo, que é salafrário, quase morre também, quase é arremessado no mesmo lugar, mas se salva também. Nisso, 17 e 18, eles têm que conviver, eles são os múltiplos ali. A Nasha, ela acha maravilhoso, né? Ela fala, opa, né, o Dona Flor e seus dois maridos ali, só que o 17 fica totalmente desconfortável com aquela situação, ele achava que ele era único. O 18 ele fica mais acostumado com aquilo, ele só quer saber de usar um tóxico ali, um negócio pra ficar doidão. Tem uma cena que é uma das minhas preferidas do filme, que ela vira uma bagaceira, que o Marshall, o comandante lá, que é o vilão do filme, né, e a mulher dele que fica lá do lado dele falando pra ele fazer tudo, ele convida o Mickey para um jantar, para se desculpar, convida uma outra moça lá, a Kai, que faz parte das operações, enfim. E esse jantar, que é uma comemoração, tipo quase uma festinha entre eles, vira um velório quase, tá? Porque eles começam a cantar, porque teve uma moça que morreu numa expedição, e aí fica quase uma celebração, né? Aquela coisa. E a Toni Collette mandando um modão ali e tal. E aí a carne que o Mickey tá comendo é uma carne ali experimental que ele estava fazendo para ver, ou seja, ele estava passando por uma espécie de experimento ali, comendo aquele negócio nojento, cru, e ele começa a passar mal, ele começa a chamar o Raul. E aí, para ele melhorar, a galera ali, a equipe do Marshall vai testar um medicamento novo. Sempre o cara é um ratinho de laboratório, o nosso Mickey aqui, né? Testa o medicamento, não resolve, ele sentindo dor, muita dor. Aí o Marshall fala, eu vou matar ele agora, pra acabar a dor dele, depois a gente só reimprime de novo, né? E aí quando ele vai matar, a mulher dele fala, não, o tapete, vai sujar o tapete, olha só como eles reduzem a vida do cara, né? É absurdo, é rir pra não chorar. E nisso acaba enrolando, salvando ali o Mickey 17, ele fala, não, melhorei, não tá melhor nada, mas... Pra se salvar, ele fala, não, passou, valeu, galera. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? O Marshall, o comandante, ele tem o programa de TV lá que passa pra estação. Aí ele pegou uma pedra grande, preta lá do Niflheim, né, do planeta, e vai cortar a pedra pra mostrar como ela é linda. E o Mickey 18 tá indo pra matar
o comandante, o Marshall, né? Só que na hora da demonstração é uma bagunça, vira um caos, né? Uma correria, porque aí tem um bichinho, um rastejador bebê lá dentro da pedra que vai pra cima lá do Marshall e começa uma correria do povo que acha que vai contaminar. Tem uma hora que voa na cara do Marshall, que é total trapalhões, mas que funciona bem. E nisso o 18 não consegue matar o Marshall e tanto o 17, o 18 quanto a Nasha, amante deles, eles vão presos. Aí o Timo, né, o amigo que não é amigo, é salafrário, chega lá, você pensa, pô, vai resgatar eles, nada. Ele quer picotar o Mickey 17 para entregar para um cara, para fazer umas coisas lá e tal. Mas nisso eles conseguem se livrar do Timo, eles conseguem fugir ali da prisão. E o Marshall e a mulher dele estão lá com um bebezinho rastejador, querendo matar o bicho e tal. Só que no pé da estação, lá no planeta, tem milhares e milhares de rastejadores reunidos ali e tal. E aí o pessoal já pensa, ó, eles estão querendo beber. Nisso, Nasha tá segurando com a boca dela, fica muito tempo segurando o bebê numa corda que eles colocam para ele não cair na lava. Mandam o 17 e o 18 para ir lá matar uns rastejadores e descobrir o que tá rolando e coisa e tal. Eles até estão com umas bombas acopladas no corpo e tal. Qualquer coisa é só o Marshall tocar ali no botãozinho que explode eles. E assim eles vão, no meio ali de milhares de rastejadores. Nisso, o Mickey 17, que tá com um tradutor lá dos rastejadores que eles inventaram ali de última hora, né? Conversa com a chefe dos rastejadores, né? Ela fala pra ele, ó, você tá com o nosso bebê, vocês já mataram um, né? Então a gente quer uma vida de vocês, uma morte de vocês. E se vocês matarem o bebê que tá lá, nós vamos extinguir vocês, a gente vai eliminar vocês, né? Com um grito lá em conjunto deles, promete explodir a cabeça deles. E depois de uma confusão lá com a Nasha, ela consegue pegar o bebê, né? Eles conseguem render lá a mulher do Marshall. O Marshall tá indo para fazer um discurso para eliminar lá todos os rastejadores e a Nasha corre. Nessa hora o filme vira um toma lá da cá, um negócio que, como eu disse, se estende pra caramba também. E ela chega com o bebê, entrega o bebê, que parecia até morto ali, mas depois, né, a gente vê que ele sobreviveu. E o Marshall, que tá indo lá todo, né, pra fazer o discurso dele, ou pra matar os bichos, ele é atacado novamente pelo Mickey 18, né, o Mickey 18 consegue render ele ali. E para matar o Marshall, ele acaba se sacrificando. Ele aperta a bomba com o número dele, né, 18, lá no dispositivo do Marshall, explode o carro onde eles estão, matando tanto o Marshall quanto o Mickey 18. You read through the paperwork? Yeah. I should have read through it. Bem, a paz está restaurada, a mulher do Marshall enlouquece lá, eles levam ela para psiquiatria, ficam em paz com os rastejadores. Passa 6 meses, né? A gente vê que eles estão ali numa condecoração. Eles vão explodir a impressora, eles vão parar com esse negócio de imprimir gente, né? Que é perigoso, né? É desumano. E tanto ali em Niflheim quanto na Terra também. E nesse meio tempo, né? Como se o final já não estivesse alongando um tanto bom ali. Tem uns pesadelos do Mickey, ele sonhando ali que a mulher do Marshall voltou, que o Marshall está sendo reimprimido, mas era apenas um pesadelo. E no fim, finalmente explodem a impressora, o Mickey 17 fica vivo, fica lá com a Nasha. A Nasha agora é uma das chefonas, é uma das responsáveis pela bagaceira toda, ficam bem, fim de Mickey 17. É isso, meus amigos, é muito bom, né, a gente ver, primeiro que é um diretor autoral, é um diretor que sabe o que ele tá fazendo, é um diretor que, apesar de umas sobras aqui e ali, alguns excessos e tal, ele consegue fazer bem o que é proposto aqui, na minha opinião, lidar com esses temas, trazer com uma certa leveza. É um filme que, como eu disse, eu achei divertido, me diverti pra caramba, ri demais, né? E você, o que você achou de Mickey 17? Você gostou, não gostou, se decepcionou por algum motivo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado.
Um grande abraço e até mais.